Seattle, Washington, 1974. Em uma biblioteca universitária, o som de livros caindo quebra o silêncio. Um homem se abaixa, desajeitado, o braço engessado. Ele sorri com timidez, pede ajuda para uma jovem universitária. A voz é gentil, a presença tranquila. Do lado de fora, um Fusca bege o aguarda, discreto, inofensivo. Minutos depois, ela desaparece, e a cidade desperta para um medo que não tem rosto. Ele nasceu em 1946, na costa leste dos Estados Unidos, filho ilegítimo, criado acreditando que sua mãe era sua irmã. A mentira não era apenas familiar, era fundacional. A primeira rachadura em uma identidade construída sobre silêncio. Os vizinhos descreviam um menino educado, polido, inteligente, mas havia algo nos olhos. Um brilho estático, como se observasse o mundo através de um vidro. Não apenas um garoto curioso, um garoto que estudava as pessoas. Desde cedo, Ted aprendeu uma verdade incômoda. O mundo confia na aparência da bondade, e ele aprendeu a fabricá-la. A confiança, para ele, era uma ferramenta de sobrevivência. Nos anos 60, enquanto o país ardia em protestos e promessas, Bundy moldava sua persona com precisão cirúrgica. Aluno exemplar, político estudantil, namorado dedicado. Nada era espontâneo. Tudo era ensaio. O que cria alguém assim? A ciência procura explicações. Traumas, rejeição, genética, mas Bundy parece escapar de todas. Os psicólogos chamam isso de psicopatia integrada. Um perfil capaz de entender a empatia, mas sem senti-la. Ele sabia o que era dor, mas via nela apenas utilidade. Sabia o que era amor, mas apenas como um papel a ser interpretado. Ted era uma performance humana em tempo integral. A aparência era sua primeira armadilha. Rosto simétrico, voz calma, postura segura. Enquanto outros predadores se escondiam na escuridão, Bundy caçava à luz do dia. Não precisava fugir dos olhares, apenas controlá-los. Ele estudava direito. Entendia como a lei pensava e onde ela tropeçava. Era o caçador que sabia as regras do jogo melhor que o próprio juiz. Na universidade, transitava com naturalidade entre bibliotecas e comícios. Sabia discutir política, filosofia, comportamento humano. Mas sob a superfície havia ensaio, cálculo, manipulação. Cada frase era testada, cada olhar medido. A simpatia não era um traço de caráter. Era uma estratégia de caça. Ele não queria ser admirado. Queria ser confiado. A manipulação era sua arte. Nos interrogatórios, sorria. Chamava os investigadores pelo nome. Lembrava datas e detalhes. Fazia parecer que colaborava. E por instantes, quase convencia. Esse quase era o que o alimentava. O prazer de controlar não apenas as vítimas, mas também quem o julgava. O que movia esse vazio? Talvez o ressentimento, talvez o vício pelo controle absoluto, ou simplesmente o tédio de quem não sente culpa. Bundy era paciente, metódico. Cada crime era uma encenação cuidadosamente dirigida. Voltava às cenas, revisitava os corpos, não por saudade, mas por posse. Era o diretor revendo sua própria obra-prima. Durante anos, ele cruzou estados com a precisão de um estrategista. De Seattle a Utah, do Colorado à Flórida, sempre um passo à frente. Mudava o sotaque, o corte de cabelo, o nome. Em cada lugar, deixava apenas um traço, a lembrança vaga de um homem educado. Enquanto os jornais caçavam um rosto, ele estudava o comportamento da polícia, lia reportagens sobre si mesmo, analisava o medo que causava como se fosse um espelho. Fugiu 2 vezes da prisão, uma delas pulando pela janela da biblioteca jurídica, outra serrando o teto da cela e desaparecendo no inverno. A imprensa o transformou em espetáculo, o público em mito. Mas o mito era o disfarce do método. O charme mascarava a engenharia fria. A fuga não era coragem, era cálculo. Ele não buscava liberdade, mas controle sobre a própria narrativa. Em 1979, o julgamento foi televisionado. Pela primeira vez, o país via um assassino em série atuando como seu próprio advogado. Bundy não se via como réu, se via como protagonista. Olhos fixos na câmera, postura impecável.
Ele fala como se fosse o único lúcido na sala. Escreveu uma repórter, e talvez estivesse certa. O palco era a corte, o público era o país, e ele, o ator que nunca saía do papel. Mais de 30 assassinatos foram atribuídos a ele. O número real talvez jamais seja conhecido. O julgamento virou espetáculo. As câmeras transformaram o tribunal em um palco nacional. Milhares assistiam fascinados, não pela violência, mas pelo carisma do assassino. As pessoas queriam entender como alguém tão articulado, tão limpo, tão racional, podia abrigar tamanha escuridão. Bundy parecia saber disso. E oferecia exatamente o que o público esperava: encanto, ironia e autoconfiança. Mas o mais perturbador não era a violência em si, e sim o intervalo entre os crimes. Os períodos de aparente normalidade, trabalho, encontros, cafés da manhã, sorrisos. Essa capacidade de alternar entre o banal e o monstruoso é o que tornava Bundy tão aterrador. O julgamento resultou na condenação de Theodore Robert Bundy, no dia 24 de julho de 1979, pelos assassinatos de Lisa Levy e Margaret Bowman. Em 1989, a cadeira elétrica encerrou sua história. Na porta da prisão, centenas comemoravam. Cartazes, aplausos, fogos de artifício. Um espetáculo invertido à catarse coletiva de um país aliviado. Mas a pergunta que restou é maior do que sua morte. Como se proteger de alguém que parece perfeito? De que serve a intuição quando o mal sabe imitá-la? A anatomia da manipulação não começa com violência, começa com encanto. Com um sorriso preciso. Bundy não era um erro do sistema, era seu reflexo mais sombrio. O charme sem alma, a razão sem moral, a empatia como arma. Este foi Inside the Quiet Apartment, Anatomia da Manipulação. No próximo episódio, cruzamos o oceano até São Paulo, onde o charme e a crueldade voltam a se encontrar. Na história do maníaco do parque, um novo retrato do mesmo padrão. O predador que sorri, o olhar que promete confiança e a mesma pergunta que nunca cala. Como o mal consegue parecer tão humano? E lembre-se, o perigo nem sempre grita. Às vezes, ele sorri. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e inscreva-se no canal. Continue conosco Inside the Quiet Apartment, enquanto exploramos as fronteiras da mente, onde a razão encontra o abismo.